Então, muito boa tarde, estudantes. É 13h do dia 19 de agosto de 2021. Nós estamos reunidos aqui para o nosso encontro remoto, a aula, virtual, da disciplina de DSV, Defesa Sanitária Vegetal, do segundo ano do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense, no campus Santa Rosa do Sul. Estamos perto de concluir a primeira parte aqui do trimestre, com o estudo das pragas mastigadoras. Eu vou aproveitar, começar mostrando para vocês, um pedacinho aqui do nosso plano de AR, para a gente ver em que ponto que estamos exatamente. Então, acompanhem aqui, vocês podem a qualquer momento me interromper. Eu aproveito aqui para solicitar, para que vocês que estão presentes aqui, acompanhando ao vivo a nossa aula, registrem a participação e a presença, colocando o seu nome completo e a turma no chat. Legal, pessoal? Então, vão fazendo isso, nome completo e turma no chat. Pessoal, então lembrando, nós estamos estudando as pragas mastigadoras, elas vão ser objeto da nossa prova online 1, que vai ocorrer no dia 9 de setembro, tá? Então, não está tão longe assim, olha só, aqui a gente está vendo o calendário, hoje dia 19, então, depois de hoje ainda teremos mais 2 aulas, até chegar no dia da prova. Então, hoje nós vamos falar sobre a ordem díptera, e vamos também dar dicas de preenchimento da apostila. Dia 26, a ordem himenóptera, e dia 2, a ordem coleóptera. E assim estaremos prontos para fazer a nossa prova no dia 9. Então, chegando mais perto da prova, a gente vai passar mais detalhes também sobre a realização da prova. Então, antes de falar na ordem díptera, vamos continuar o que a gente viu semana passada. Semana passada a gente falou da ordem mais importante, a ordem Lepidoptera. Vamos lá, alguém fez uma pergunta no chat sobre férias. Vocês vão ter férias? Pessoal, pode abrir o microfone aí se alguém quiser perguntar, tá? No chat só pisca as coisas para mim, aí eu não tem como pegar. Então, se alguém quiser fazer a intervenção aí, pega o microfone, pessoal. Eu não sei se vocês vão ter férias. Vocês vão ter férias? Bom, se tiver férias, a gente muda, não tem problema. Professor. Bom, pode falar, Júlia. O que passaram para a gente é que a gente vai ter férias a partir do dia 30, se eu não me engano. Uma semana de férias. Ah, tá. Bom, uma semana, então, não muda. Não muda nada, se for só uma semana, porque no dia 9 tem aula, então a gente pode, no dia 26, semana que vem, trabalhar as 2 ordens, himenóptera e coleóptera, e no dia 9 fazemos a prova do mesmo jeito, tá? Então, se no dia 2 não tiver aula por causa das férias, não tem problema. Resolvido? Respondido, então? Vamos lá, pessoal. Ordem Lepidoptera foi a que a gente trabalhou semana passada, a ordem mais importante, com o maior número de pragas. A gente vai ver isso agora ao consultar o programa a página do Ministério da Agricultura. Eu não sei o quanto ficou claro para vocês, mas a gente viu até alguns vídeos, que é o seguinte, os adultos, eles têm um aparelho bucal sugador, que é na forma de espiritromba, como está colocado aqui na apostila, Espiritromba é um aparelho bucal sugador. Porém, vamos deixar claro, na fase larval, elas são mastigadoras, e por isso que nós estamos estudando a ordem Lepidoptera como praga mastigadora, porque é o estrago, é o dano que ela provoca na agricultura, certo? As lagartas são fitófagas e são mastigadoras. As formas jovens chamadas de lagartas, tá? E por isso, então, isso é o que importa aqui para nós, ok? Bom, vamos, então, direto aqui a mostrar para vocês como a gente preenche a apostila. Eu deixei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos para vocês pesquisarem 6 pragas desta ordem, tá? E nós vamos fazer juntos aqui metade desse exemplo, tá? Então, nós vamos responder 3. Para ver que é bem fácil e bem rápido. Então, nós vamos descobrir o nome comum de uma praga desta ordem.
nós vamos colocar um nome científico, bem certinho, dentro das normas taxonômicas que a gente já estudou no primeiro trimestre. Nós vamos colocar uma cultura ou duas, a gente vai ver que muitas dessas pragas atacam várias culturas, mas colocando uma cultura que ela ataca já é o suficiente, e uma rápida, uma resumida descrição dos danos. Tá? Então, nós vamos fazer juntos 3 exemplos, e a partir desses 3, vocês vão estar já esclarecidos para fazer o preenchimento de toda a apostila, fazendo a pesquisa de vocês. A pesquisa para responder esses campos da apostila, vocês podem fazer em qualquer lugar da internet, tá? Basta lá procurar uma praga da ordem Lepidoptera e das outras ordens também, nos diversos sites, e vocês vão encontrar essas informações. Mas uma sugestão que eu dou para vocês é procurarem no site do Ministério da Agricultura, especificamente no programa Agrofit. Por quê? Porque vocês têm que se familiarizar a usar o programa Agrofit, porque é a partir dele, depois, que nós vamos consultar também a base de agrotóxicos, a partir dos quais nós vamos elaborar os receituários, que são o assunto do nosso terceiro trimestre, a parte final da disciplina, tá? Então, como é que faz? Você basta digitar Agrofit, tá? No buscador. E aí, o primeiro link que você vai encontrar é o Agrofit, aqui, do Ministério da Agricultura. Você clica em cima, e aí, clica aqui, ó, consulta aberta ou acesso livre. Agrofit, consulta aberta. E vocês têm que chegar nessa página, nessa carinha aqui, tá? Então, esse é o sistema de agrotóxicos fitossanitários. Nós vamos usar, como eu falei, especialmente este programa no terceiro trimestre, mas a gente vai começar a se familiarizar com ele agora, até para facilitar o trabalho de vocês mais adiante. E nele nós vamos poder já encontrar informações para ir abastecendo a apostila. Então, como é que eu faço? Esse programa funciona também pelo celular, tá? Pelo celular, você tem que ter um cuidado a mais na hora de tocar aqui e escolher a praga, insetos e doenças ou plantas daninhas, mas funciona também, tá? Outro dia aqui eu vou dar dicas, mas isso já no terceiro trimestre, de como acessar o Agrofit pelo celular, para quem tiver alguma dificuldade. Acredito que a maioria de vocês não vai ter nenhuma dificuldade. Então, uma sugestão de como é que nós vamos encontrar as lagartas lá. Eu coloco pragas, insetos e doenças, aqui na classificação eu escolho insetos, e o nome vulgar eu coloco simplesmente lagarta. Tá? Eu vou colocar lagarta e vou clicar em consultar. Tá? Escrevi lagarta ali em nome vulgar e consultar. Isso me resulta em um monte de resultados de pesquisa. Ele me mostra 10 por página, e para ir para a próxima página eu tenho que clicar no próximo. Mas eu vou ficar aqui já na primeira página e vou escolher, por exemplo, não, eu vou para a segunda página, e vou pegar, por exemplo, a lagarta rosca na alface. Então, eu vou clicar aqui, em qualquer ponto dessa linha, eu posso clicar em alface, posso clicar em lagarta rosca, ou posso clicar no nome científico dela, e tá tudo certo, tá? Então, apareceu aqui o nome científico e o nome vulgar, tá? Então, vamos lá, o nome científico eu vou copiar, quem quiser fazer à mão, pode fazer à mão também. O nome científico, você sabe que tem que estar em itálico. Apesar de no programa lá do Ministério da Agricultura não sair em itálico, vocês, quando colocarem para cá, vocês vão grifar em itálico. A cultura é a alface, viram tudo isso, eu já tirei ali. Então, basta agora eu colocar os danos. Onde é que eu vou encontrar os danos? Basta girar um pouco para baixo, ou clicar aqui sobre a praga, ou girar um pouco para baixo, e ele vai dizer o que essa praga faz. Ó, quando as plantas se encontram até 30 dias, as larvas seccionam-as rente ao solo, tá? Então, dá para se dizer que elas cortam a planta rente ao solo. E é isso que eu vou escrever. Eu vou trocar a palavra seccionam por cortar, porque fica em português mais claro. Danos. As larvas cortam
as plantas rente ao solo. Pronto. Basicamente é isso, tá, pessoal? Uma pesquisa bem objetiva, bem pragmática, para encontrar as principais informações. Então, eu achei aqui uma praga desta ordem, da ordem Lepidoptera, chama lagarta rosca, o nome científico dela é Agrotis y. Uma das culturas que ela ataca é alface, vocês viram que ela ataca outras culturas, eu poderia colocar outras, uma é o suficiente, e o dano que ela provoca, ela corta a planta rente ao solo. Beleza. Eu falei que eu ia fazer 3 com vocês, né? Então, eu volto aqui, e agora continuo na próxima página, ainda estou no Agrotis y, porque é uma praga que ataca muitas plantas, eu vou indo no próximo, até chegar numa outra lagarta. E agora eu cheguei na lagarta da soja, ó, Anticárcia gematalis, lagarta da soja, tá, pessoal? Isso vocês talvez estejam vendo, ou tenham alguma informação lá, alguma pesquisa com relação a isso, por exemplo, lá na disciplina de culturas. Então, eu clico em cima, tá aqui o nome científico, Anticárcia gematalis, tá? Vou colar aqui o nome científico, Anticárcia gematalis, boto em itálico, posso diminuir um pouco aqui, para fazer como eu quiser, diminuir um pouco, e é a lagarta da soja. A cultura, obviamente, soja, tá? E que dano ela provoca? Vamos ler lá no Agrofit. Ó, quando as lagartas estão pequenas, elas raspam as folhas, causando manchas. Conforme aumenta seu desenvolvimento, tornam-se mais vorazes, destruindo completamente as folhas e podem ainda causar danos nas hastes. Então, vamos lá. O que eu entendi como os danos? As larvas mastigam e destroem as folhas e hastes das plantas. Pronto. Então, ela corta o quê? O que ela mastiga? As folhas e as hastes, tá? Beleza? Se tiverem uma pergunta, podem fazer aí, tá? Vou para a próxima agora. Vou pegar aqui, ó, o curuquerê da couve, ou lagarta da couve. É aquela borboletinha branca que fica voando na nossa horta e dá aquela lagarta que tem um pouquinho de amarelo com preto, tá? Então, essa tem o nome trinomial, Ascia monustiorses, vou colocar ali o nome científico, Ascia monustiorses. Não esqueçam de colocar o itálico. Curuquerê da couve, é assim que ela é conhecida. Bom, cultura, couve, apesar dela atacar outras culturas também. E o que ela faz? Quem tem essa lagartinha em casa já sabe, né? Ó, elas atacam a folhagem das plantas, destruindo ou chegando a destruí-la completamente. Este ataque se prolonga durante todo o período larval, durante 20 e 25 dias. Então, o que nós vamos colocar? As larvas, para não usar o mesmo termo que eu usei lá em cima, consomem completamente as folhas, mastigando-as. Pronto. Viram, pessoal? Bem simples, é uma pesquisa resumida daquilo que é mais importante. Qual é o objetivo, então, desse trabalho, dessa atividade, desse exercício para vocês? É vocês saberem buscar informação sobre a praga que interessa e, principalmente, saber resumir esta informação, trazer aquilo que é mais importante, sem fazer muita firula, sem muito enfeite, indo direto naquele ponto que interessa
para o técnico em agropecuária no sentido de identificar o prejuízo, o dano que a praga provoca, para depois poder propor formas de controle da praga. Tá ok, pessoal? E aí, o que vocês me dizem? Tem alguma pergunta, algum comentário? Alguma dúvida sobre a pesquisa? Barbada, fácil, né? Eu vou dizer uma coisinha que pode complicar. Nem todas as pragas que estão ali no Agrofit estão completas, porque esse programa ainda está em construção, tá? Então vai acontecer que vocês vão clicar em alguma praga, ó, e pode estar em branco, olha aqui, ó. Cliquei nessa outra praga aqui, que é a lagarta das fruteiras, a Agriotenia sphaeropa, ó, e aí eu vou procurar os dados sobre a praga e, ó, sintomas, descrição, tá tudo em branco, tá? Aí qual é a sugestão? Vamos ficar preocupados? Não, né? Como tem muitas lagartas e vocês só precisam completar 6 aqui na ordem das lepidópteras, aí pula essa, né? Parte para outra. Legal, pessoal? Então, o Agrofit não está completo ainda, é um programa que está sendo abastecido. Na verdade, eu diria o seguinte, o Agrofit Professor, tem... Pois não, Julia? e se algum dia a gente precisar saber de alguma lagarta, de alguma praga e não tiver no Agrofit? A gente procura em Pode outros sites? procurar no Google, né? Fora do Agrofit. Por exemplo, essa mesma aqui, ó. Eu cheguei à lagarta das fruteiras, tem o nome dela. Aí no Agrofit não tem nada. O que eu pego? Minha sugestão, pego o nome científico dela, joga aqui no Google e eu pesquiso ela pelo Google, ó. Aí eu já encontro aqui, ó, páginas como, por exemplo, da Embrapa, aonde aqui? Wikipédia, tá? E aí tem informações sobre a lagarta, tá? E são sites confiáveis? Aí é o Além da seguinte, Embrapa. o Agrofit é confiável, tá? Porque ele é direto do Ministério da Agricultura. A Embrapa é uma empresa conhecida, confiável também. Wikipédia, vocês devem fazer muitos trabalhos, muita pesquisa na Wikipédia. A Wikipédia, ela é confiável. Nem sempre o que está na Wikipédia está certo, porque a Wikipédia, ela é construída, é uma enciclopédia que conta com a colaboração de qualquer internauta. Eu ou qualquer um de vocês pode ir lá na Wikipédia e editar as informações. Então, apesar de ser um site confiável, no sentido de que não vai ter vírus, por exemplo, ou cavalo de Troia, ou coisas malignas assim, não quer dizer que tudo que está lá no Wikipédia é 100% tá correto. AgroLink é bom também, isso, tá? Mas aí eu não posso dizer que todos que vocês encontrarem vão estar corretos, tá? Que são sites confiáveis. Embrapa, Epagre são, e aí vocês vão indo com cuidado na pesquisa de vocês. Então, muito boa a tua pergunta, tá, Júlia? Nem sempre vai ter a informação no Agrofit, maior parte das informações vão estar lá, mas quando não tiver no Agrofit, uma alternativa é vocês pegarem a informação básica que tem no Agrofit, como, por exemplo, só o nome científico, e pularem lá para o Google, buscando em outras páginas. Mas é bom, sim, tomar o cuidado sobre a confiabilidade das páginas, esse alerta que a Júlia fez para todos nós. Ok? Isso, boa, Geiel. Buscar mais que um site, né, para ver se as informações estão batendo. Outra ótima dica aí. Muito boa dica. Vocês estão bem afiados. Tenho boa esperança de que pelo menos vocês que estão participando das aulas vão ter um ótimo desempenho nas nossas provas. Então vamos para a única ordem que nós vamos estudar hoje. Lembrando, claro, se você tiver pergunta ou comentário, né, eu não estou esgotando o assunto do Agrofit ali que eu acabei de apresentar, tá? Só para dar um dinamismo aqui, porque você sabe que a gente tem que ser rápido e objetivo. Então, vamos lá. Ordem díptera, tá, pessoal? Vamos, antes de mais nada, então, ao estudar a ordem díptera, ler o que nossa apostila está trazendo sobre a ordem díptera. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura bem dinâmica aqui. Ordem díptera, di é um prefixo grego, quer dizer 2, pteron, asa. Então, é um inseto que não tem 4 asas, como a maioria dos insetos que a gente estudou. Por regra, os insetos têm 4 asas, 2 pares, os dípteros não têm
só tem um par de asas, tá? Então, este grupo compreende os insetos que apresentam apenas um par de asas, o anterior funcional, ou seja, o par da frente. O anterior é o que funciona para o voo. E o posterior, ele não foi completamente perdido, não é que eles não tenham as asas posteriores, elas foram modificadas, atrofiadas, em estruturas chamadas balancins ou halteres. Os insetos desta ordem são popularmente conhecidos como moscas, mosquitos, pernilongos e borrachudos. O aparelho bucal é sugador do adulto, preste atenção, tá, gente? Formando uma tromba. Mas porque a larva ela é mastigadora e, portanto, nós estamos aqui estudando os dípteros como mastigadores, porque o que interessa para nós é na fase larval, quando eles são mastigadores. Esses insetos, né, os dípteros se desenvolvem por holometabolia. Então, assim como a ordem anterior dos lepidópteros, eles têm 4 fases de vida: ovo, larva, pupa e adulto. 4 fases, tá, pessoal? Dos ovos nascem as larvas do tipo vermiforme. O que quer dizer vermiforme? Formato de verme. Elas não têm pernas. São larvas sem pernas e, portanto, ficam com aspecto de verme. Na maioria das vezes, dá um certo nojo ver as larvas dos dípteros, né? Porque elas não têm pernas, elas são ápodas. As pupas podem ser móveis ou imóveis. As larvas podem se desenvolver em locais bastante variados, podendo viver às custas de matéria orgânica em decomposição, carcaças de animais mortos e excrementos, e outras são pragas na agricultura, inimigos naturais de insetos ou parasitas, tanto de homens como de animais. É uma ordem bastante eclética, né? Tem, inclusive, os insetos que são, as moscas que são usadas para estudos de entomologia forense. Porque quando o policial lá, a perícia, encontra um cadáver jogado no valo, pelas larvas que estão ali se desenvolvendo no cadáver, pelo tipo de inseto, pela espécie e pelo grau de desenvolvimento, dá para saber com precisão de horas qual é o dia que aquela pessoa morreu. Ela pode estar uma semana jogado o corpo no valo. Pelo inseto que está ali, o entomologista forense consegue identificar com aproximação de hora que aquela pessoa morreu, mesmo que tenha sido há vários dias atrás. Sob o ponto de vista agrícola, tem importância a mosca das frutas. Sem dúvida, a praga mais importante dessa ordem. Essa ordem não tem muitas pragas, né, mas tem a praga mais importante da fruticultura, a mosca das frutas, cujas larvas atacam várias fruteiras, a mosca da madeira, cujas larvas abrem galerias nos troncos das árvores, e as espécies cecidógenas. Prestem atenção, espécies cecidógenas, nós vamos ver as imagens daqui um pouquinho. São espécies que causam galhas. As galhas também são conhecidas por cecídios. Apesar do nome ser diferente, tenho certeza que todos vocês já viram algum cecídio na vida de vocês. Só não sabiam que ele se chamava desta maneira. Tá? Então, cecídio ou galha é causada por moscas cecidógenas, tá? E atacam diversas plantas. Também tem as de interesse veterinário, que vocês estudam lá na disciplina de DSA. Então, existem as moscas do berne, as bicheiras, as mutucas, transmissoras do mal das cadeiras em equinos. Também existem muitas espécies úteis, né? Como as necrófagas, que decompõem cadáver, saprófagas, que decompõem matéria orgânica em geral, polinizadoras, muitas moscas são polinizadoras, e também inimigos naturais de outros insetos. Dá para se dizer que esses insetos têm uma função primordial na natureza, por auxiliarem na compostagem, na decomposição de matéria orgânica e, portanto, na reciclagem de nutrientes para que eles estejam disponíveis novamente para as novas gerações de seres vivos. Então, as moscas têm um papel fundamental na natureza, moscas, mosquitos, certo? E nós vamos dar uma olhadinha naqueles que têm interesse do ponto de vista agrícola. Então, primeira coisa, retomando aqui, é que esses insetos, eles têm apenas 2 asas, as anteriores funcionais, como está lá na apostila, sendo que as posteriores, elas são aqui, ó, diminuídas, são atrofiadas. Elas formam essas estruturas aqui,
que ajudam a balancear para o voo. Então, isso dá muita agilidade na hora do voo. Elas funcionam como contrapesos. Por isso, são chamados de balancins ou halteres, certo? Então, isso aqui, no processo da evolução dessas espécies, eram asas, essas asas atrofiaram e se transformaram nessas estruturas que dão tanta agilidade no voo das moscas, por exemplo. As moscas são exímias voadoras, têm muita agilidade nas manobras, porque tem os balancins que funcionam como contrapesos e ajudam nas manobras aéreas. Aqui uma visão um pouco mais perto, né? E aqui mais perto ainda, a asa atrofiada em balancim. Então, aqui a larva ápoda do Berne, né? Que é uma mosca de interesse zootécnico e também na saúde humana. Só a título de curiosidade, aqui são larvas da mosca da bicheira, também de interesse humano e veterinário. Aqui um animal com bicheira. E vamos direto já ao que interessa. Aqui a mosca das frutas, tá? A mosca das frutas, a fêmea tem esse ovipositor, que parece uma agulha. Apenas a fêmea tem o ovipositor. Quando a gente voltar para o instituto e tiver aula prática, a gente vai construir armadilhas lá dentro dos pomares para capturar moscas, e a gente vai identificar a mosca das frutas, é uma mosca amarelinha, como vocês estão vendo, e dá para diferenciar claramente as fêmeas dos machos, porque as fêmeas têm isso que parece um ferrão, que é o ovipositor, que é a estrutura que elas colocam, usam para colocar os ovos nas frutas, né? Então, aqui uma ideia do ciclo desta mosca, ela coloca os ovos nas frutas, aí nascem as larvas. Aqui a larva, quem não conhece uma larva dessas, né? Quem já não comeu uma larva dessas? Quem já não encontrou uma larva dessas em uma fruta? Porque elas atacam diversas frutas. Então, daí a grande importância desta ordem, do ponto de vista da agricultura, são as moscas das frutas. Então, aqui, ó, há uma laranja, assim como nas goiabas, na maçã também. A maioria das fruteiras são atacadas por esta praga, cuja larva é mastigadora e tem essa aparência branca, né? Como estava escrito na apostila, ela tem o formato vermiforme. Quem já não viu uma larva dessas numa fruta que mastigou? Alguém de vocês não viu? Aqui é a pupa. A pupa, ela fica no solo. Quando essa larva terminou de se alimentar da fruta, ela não fica dentro da fruta, ela faz o furo e sai da fruta e ela cria o casulinho, constrói o casulinho com uma resina a partir da saliva enterrada no solo. Então, o processo de pupa, a terceira fase de vida, ocorre no solo. E aqui está uma foto da mosca adulta, a fêmea, né, que tem o ovipositor, e aqui uma foto bastante rica, né, detalhada, do momento em que a mosca coloca os ovos na fruta para o desenvolvimento das larvas. Então, veja, a mosca tem aparelho bucal sugador, mas as larvas têm aparelho bucal mastigador. Por isso que nós estamos aqui classificando os dípteros como mastigadores, porque é a partir do aparelho bucal mastigador que ela rói e faz as galerias dentro da fruta, deixando a fruta imprestável para o comércio e acelerando o processo de decomposição da fruta, a queda dela do pé e o apodrecimento em geral da fruta, todas essas consequências que vocês já conhecem, né? Então, agora a gente não tem mais dúvidas de que aquele bicho da fruta que a gente fala, o bicho da goiaba, na verdade, é a larva de uma mosca. Beleza, pessoal? Então, aqui está a fruta com o furinho, né? A gente sabe que a fruta está bichada, mas o furo, quem fez foi a larva que saiu. Como é que a gente sabe que está bichada? Porque tem outras larvas lá dentro que são de uma outra postura, ou larvas que estão um pouco mais atrasadas no desenvolvimento em relação àquela larva que já saiu. Mas não é obrigatório ter o furo para encontrar o fruto bichado, né? Porque o furo, como a gente viu, o furo é o local por onde a larva sai, não é por onde ela entra. Onde ela entra fica um furo quase imperceptível, que é feito com o ovipositor da mosca adulta. Aquele furo a gente não vê, então é bem possível, muitos de nós já encontramos frutos que estão por fora perfeitamente íntegros, e aí quando vai mastigar ou cortar, o fruto lá dentro está bastante bichado.
Como é que a larva entrou? Foi a mosca que colocou os ovos. E aí não fica uma entrada visível, é imperceptível, porque é uma pequena cicatriz invisível a olho nu. Beleza, pessoal? A gente usa armadilhas assim na lavoura para fazer o monitoramento da mosca, certo? A gente coloca, então, os pomares, o agricultor coloca armadilhas assim, lá dentro da armadilha tem suco de fruta, e isso aqui parece uma forma de pudim, tá, pessoal? Tem o mesmo formato de uma forma de bolo, de pudim, e em cima ela tem essa cúpula de acrílico transparente, tá? Então, diferente da forma do pudim, ela tem uma tampa transparente, e o que que acontece? A mosca é atraída pelo suco, ela alça voo para cima, então ela entra aqui, quando ela entra aqui, ela não consegue mais sair, porque existe um mecanismo na natureza, a mosca, ela só consegue alçar voo para cima. Ela sempre que alça voo para cima, é para cima. Aí ela fica se debatendo ali no acrílico até cansar. Quando ela cansar, ela vai se dirigindo para as paredes aqui da armadilha, e ela, então, finalmente, ela cai e morre afogada no próprio suco que a atraiu. Né? Fantástico isso. Então, depois de um tempo, o agricultor desencaixa a tampa aqui com um clique, né? Ele joga o conteúdo do suco com as moscas mortas numa peneira, e aí faz a contagem do total de moscas que capturou, para chegar a um número de nível de dano econômico, para saber se existem moscas em número suficiente na lavoura para causar prejuízo econômico, para então tomar uma medida de, quem sabe, aplicar algum produto para o controle da praga. Também existe a possibilidade de fazer armadilhas caseiras, como esse modelo proposto pela Embrapa. O princípio do funcionamento é o mesmo da armadilha anterior. Faz pequenos furos aqui laterais, a uns 10 centímetros do fundo da garrafa, coloca suco de fruta dentro da garrafa, a mosca entra por aquele furo em busca do alimento, atraída pelo suco da fruta, aí ela alça voo para cima, ela fica se debatendo aqui no topo da garrafa, até que ela perde forças, ela cai no suco e morre afogada. Então, depois o agricultor tira a tampa da garrafa, joga o conteúdo numa peneira e faz a contagem do total de moscas capturadas para saber se há um número tal que necessite controle da praga. Entendido, pessoal? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Aí está a mosca da bicheira de novo. E, finalmente, vamos ver isso aqui, ó. Quem já não viu no pé de araçá, de pitanga, de goiaba em casa, uma verruga na folha desse tipo? Alguém já viu uma coisa desse tipo? Agora abra o microfone e me fale. Alguém já viu isso no araçá? Quem não viu no araçá, já viu, por exemplo, isso aqui na mandioca? Sim, exato, é o mesmo tipo de praga. O nome disso aí é o que está na apostila. Isso é um cecídio, tá, pessoal? Ou galha. É um cecídio ou galha. Sabe o que tem lá dentro? Uma larva de mosca, que é o que nós estamos estudando. Então, essas são as moscas cecidógenas. A mosca adulta coloca o ovo aqui na face inferior da folha, a larva, ela nasce e começa a raspar a folha da mandioca, ou aqui das outras plantas, aqui no caso do araçá, e com a saliva, que é tóxica, a planta reage, ela reage e forma esse crescimento celular desordenado, que parece assim um tumor, que a gente chama de galha ou cecídio. E aí a mosca, a larva da mosca, penetra para dentro desse tumor, porque esse tumor que ela estimula a planta a gerar é justamente o que ela quer, é o objetivo dela. Ela entra ali e aí ela tem um local onde ela tem abrigo e alimento. Ela encontra ali dentro desse tumor um abrigo e alimento. Lembrando que nós não vamos chamar de tumor, tá, pessoal? Tumor é só é um crescimento desordenado de células, mas o nome técnico disso é cecídio, tá bom? Cecídio. Por isso, essas são as moscas cecidógenas. E o nome desse tumor, então, é cecídio ou galha, certo? E causam prejuízos nas plantas, porque a planta tem o seu crescimento alterado, né, por formar esses crescimentos desordenados, esses
cecídeos. Então, são moscas, tem toda uma família de moscas que provocam essas lesões, esses crescimentos desordenados. Lá na escola tem bastante disso. A gente, se tiver oportunidade de aula prática, a gente vai encontrar as plantas com cecídeos causados por moscas, ou seja, então, insetos da ordem Diptera. Então, o que a gente acabou de ver é que dentro da ordem Diptera nós temos especialmente 2 tipos de pragas importantes: a mosca das frutas e a mosca cecidógena. E, além disso, tem também mosca da madeira e algumas outras moscas que vocês vão encontrar ao fazerem sua pesquisa, por exemplo, lá no Agrofit, tá? Mas, encontrando aí a mosca cecidógena e a mosca das frutas, já é o suficiente para a gente caracterizar as principais pragas desta ordem, a ordem Diptera, que é tão diferente dos outros insetos. Tá bom, pessoal? Eu prometi para vocês que ia ser rápido hoje, e foi, certo? Esse era o conteúdo para a gente trabalhar hoje. Semana que vem, nós vamos dar uma acelerada com a ordem Hymenoptera e a ordem Coleóptera, e vou deixar uma tarefinha, um vídeo para vocês assistirem fora do horário de aula, para completar, para ilustrar mais ainda o conteúdo que a gente está trabalhando. E aí, com essas 2 ordens, a Hymenoptera e a Coleóptera, nós vamos estar encerrando essa primeira parte do trimestre com as pragas mastigadoras. E vamos, então, nos qualificar para fazer a prova. Ok, pessoal? E aí, quem gostaria de fazer uma pergunta, um comentário sobre as coisas que nós vimos hoje, ou também sobre qualquer outro ponto da disciplina, ou até fora da disciplina? Quem gostaria de falar alguma coisa? Por enquanto, sem dúvidas, é isso? Então, beleza, nós estamos nos aproximando aí da 1h40, tá, pessoal? Então, eu vou agradecer aqui a companhia de vocês, a participação, a paciência, desejar um bom final de semana, e quem já estiver perto da idade aí, quem de vocês já estiver perto de 18 anos, vão fazer a vacina, que a maioria dos municípios já está vacinando o pessoal com 18 anos, e daqui a pouquinho é para quem tem menos de 18 anos, tá bom? Então, assim que puderem, vão lá e tomem sua vacina também, se protejam e protejam as pessoas queridas com as quais vocês convivem. Tá legal, pessoal? Obrigadão de novo, bom final de semana, um abraço, tudo de bom.